Olá, muito boa noite. Está no ar o primeiro programa Doc.com de 2013. Neste programa vamos trazer aqui o secretário de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal, Dr. Josué Correia Fernandes, que vai falar para a gente a respeito de como essa gestão encontrou a Prefeitura de Ponta Grossa. Também vamos falar hoje com o técnico do Operário Ferroviário Esporte Clube, o Lio Evaristo, operário que no domingo estreia no Campeonato Paranaense contra o Coritiba às 17 horas no estádio Germano Krieger, com expectativa aí de casa cheia para a estreia do Fantasma no Paranaense 2013. Vamos conversar então com o técnico Lio Evaristo. Também vamos falar um pouco a respeito das primeiras ações do prefeito Marcelo Rangel e também do presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, Aliel Machado, aí nessas primeiras ações das suas administrações. Tudo isso depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com nesse bloco dos destaques dessa semana, que na verdade são dessas duas primeiras semanas aí que o prefeito Marcelo Rangel está à frente da Prefeitura de Ponta Grossa, tomando aí medidas de ajustes logo no início da gestão. Uma delas, a questão da declaração da moratória, onde o prefeito suspende o pagamento de dívidas da prefeitura da gestão anterior, até colocar a casa em ordem, se inteirar como estão as finanças do município, para depois então renegociar prazos, enfim, fazer a quitação da dívida. Nesse primeiro momento, segundo o prefeito Marcelo Rangel, foi necessário tomar essa iniciativa diante de uma situação, segundo ele, complicada financeiramente para a Prefeitura Municipal, que encontrou aí cerca de 298 milhões em dívidas, algumas obras inacabadas que vão ter que ser concluídas e também aí cerca de 182 mil reais em caixa para um orçamento aí de um volume perto de 500 milhões, considerado bastante baixo, então, o caixa da Prefeitura Municipal. O secretário de Gestão Financeira e Negócios Jurídicos, Dr. Josué Correia Fernandes, vai estar aqui em nosso programa hoje para falar mais a respeito dessas ações. Em uma entrevista concedida ao Jornal da Manhã, no último domingo, o prefeito falava aí das dificuldades que encontrou no início de gestão, dificuldades estas maiores do que ele esperava. Segundo ele, em uma reunião que durou aí mais de 6 horas no gabinete da prefeitura, com todos os secretários, cada um pôde expor a realidade que encontrou em sua pasta, em sua secretaria, em sua fundação, e pôde evidenciar que os problemas não são poucos. Segundo o prefeito, vai ter que haver uma atuação aí concentrada, uma dedicação e um empenho total aí dos secretários para tirar Ponta Grossa dessa situação, segundo ele, complicada financeiramente. Um dos principais problemas é a falta de estrutura e de pessoal. Um levantamento prévio feito pelo Sindicato dos Servidores Municipais revela que Ponta Grossa necessitaria hoje de perto de 800 novos funcionários para compor o quadro da Prefeitura Municipal. Ou seja, um número elevado, já que Ponta Grossa conta hoje com cerca de 7.200 servidores e que o principal problema não é a quantidade, mas sim a falta de recursos para contratar esses profissionais. Enfim, essa foi a realidade encontrada pelo prefeito: dívidas, falta de dinheiro em caixa, falta de estrutura e falta de servidores, né? Algumas dessas questões aí consideradas preocupantes pelo prefeito Marcelo Rangel. Para isso vai estar, como eu já disse, o Dr. Josué Correia Fernandes, secretário de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos, para falar para a gente um pouco mais em relação a esses assuntos.
Também temos que destacar a eleição que ocorreu na tarde de hoje na Associação dos Municípios dos Campos Gerais, a AMCG. Aí a prefeita de Tibagi, Ângela Nasser, acabou assumindo, aí foi aclamada a nova presidente da AMCG, falando aí em fazer um desenvolvimento, promover ações que gerem o desenvolvimento integrado dos municípios dos Campos Gerais. O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, ficou na vice-presidência e o prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, ficou na presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Portanto, essas as principais lideranças que compõem a nova diretoria da AMCG para desenvolver as ações ao longo deste ano. Outro destaque dessa semana também, na tarde de hoje, a sessão extraordinária na Câmara Municipal de Ponta Grossa, a sessão esta convocada, solicitada pelo prefeito Marcelo Rangel e convocada pelo presidente Aliel Machado, reuniu os vereadores para discussão de 2 projetos do Executivo, com destaque para o projeto que aprovou, em definitivo, aí, o repasse de um valor de R$ 7.300.000 para entidades assistenciais de Ponta Grossa. Esse é o valor total durante todo o ano de 2012, R$ 7.300.000. A Fundação Pro Amor, então, repassa mensalmente para cada uma dessas entidades um valor para que elas possam desenvolver as suas ações. São entidades com várias finalidades aí que prestam serviço, prestam atendimento à população, e aí sim tem o subsídio da Prefeitura Municipal. E esse projeto foi colocado em sessão extraordinária porque se não fosse aprovado em janeiro, as entidades não poderiam receber o valor referente a esse mês e poderia causar prejuízo aos serviços prestados. Outro projeto foi uma simples devolução de cerca de R$ 10.000 para a Secretaria de Assistência Social e constaria aí na sessão extraordinária um projeto que possibilita aí um vereador, qualquer vereador, de assumir um cargo na administração, um cargo de comando na administração indireta, que são as autarquias, fundações, agências ligadas ao município. Esse projeto, como ele faz uma emenda à lei orgânica do município, ele não pode ser avaliado em sessão extraordinária. Tem todo um trâmite especial, forma-se uma comissão, tem 10 dias para emenda, mais 5 para o parecer. Aí sim o projeto pode entrar em votação e entre uma votação e outra tem que ter um intervalo de 10 dias. Por isso, então, esse projeto não foi em votação na sessão extraordinária, mas deve entrar em votação logo na primeira. Aliás, a comissão que vai avaliar esse projeto deve ser formada logo na primeira sessão ordinária de 2013, que vai acontecer lá em 18 daqui a um mês, portanto, em 18 de fevereiro, reiniciam aí as sessões ordinárias na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Ainda falando sobre a Câmara, o presidente Aliel Machado está encontrando dificuldade para solucionar a questão do espaço. Ponta Grossa, como todos sabem, aumentou de 15 para 23 o número de vereadores, mas não tomou nenhuma iniciativa para acomodar esses novos 8 vereadores que estão na Câmara Municipal. Todos eles, nesse momento, não têm gabinete. O presidente, então, estuda realocar alguns departamentos do Legislativo para um prédio próximo à Câmara e aí sim poder utilizar todo o espaço para formar os gabinetes dos vereadores, os 23 gabinetes. Aí mais um entrave, que existe um projeto de resolução aprovado que alterou o regimento interno da Câmara Municipal e permite que os vereadores reeleitos ocupem seus mesmos gabinetes e não tenham eles mexidos. Portanto, aí os 9 reeleitos vão estar exatamente com o mesmo gabinete. A redivisão deve ocorrer com os demais gabinetes. Bom, esses foram os destaques da semana desse bloco. Na sequência, vamos receber aqui nos estúdios do programa Doc.com o técnico do Operário Ferroviário Esporte Clube, o Lio Evaristo,
que vai falar para a gente a respeito da preparação do Operário e da expectativa para esse grande jogo de domingo contra o Coritiba às 17 horas no estádio Germano Krieger. É isso aí, 2 minutos a gente volta. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com e numa conversa agora com o técnico do Operário Ferroviário Esporte Clube, o Lio Evaristo. Boa noite, Lio. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, né? Um grande abraço aí ao nosso torcedor que deve estar na mesma situação que a nossa, né? Uma ansiedade para o início do campeonato. Pois é, domingo agora temos um super jogo no estádio Germano Krieger, a estreia do Operário no Paranaense 2013. Lógico que além da expectativa, da ansiedade aí por esse jogo, mas como que foi o preparativo, desde quando que começaram os trabalhos, Lio? Conta um pouco para o nosso torcedor. A preparação foi muito boa, né? Tivemos o total apoio da LA Sport, juntamente com a nossa direção, né? Através do Pantarolo, do Maurício, todo o pessoal que apoia a gente aqui no dia a dia. Alguns atletas estão aí com a comissão técnica desde o final do mês de setembro, né? Principalmente o setor defensivo, onde a gente trabalhou um pouco mais. Do meio campo para frente já chegaram um pouco mais tarde, né? Alguns chegaram no final de novembro e a maioria, assim, de um porte mais qualificado, chegaram agora no começo de janeiro, né? Mas mesmo assim nós conseguimos fazer um bom trabalho. Toda a minha comissão, eu como técnico, o Fabrício, o Osmar, treinador de goleiro, o Jackson, auxiliar da preparação física, o Marquinhos, preparador físico, que foi uma grata surpresa positiva, né? O Jefferson, o Gordinho, que são o pessoal do apoio, o Adilson, o Franklin, são os pessoal junto com o doutor, o pessoal do departamento médico. Então nós conseguimos fazer um belo de um trabalho e tomara a Deus que a gente consiga aí no início do campeonato somarmos os pontos necessários para fazermos uma boa campanha. E começa agora, um passo muito importante seria vencer o Coritiba, né, o time da capital, tradicional no estado, vencer aqui diante da torcida que deve lotar o Germano Krieger, né, Lio? Já iniciando aí um passo rumo à liderança aí do primeiro turno, que é o que interessa. É jogo difícil, né? Equipe qualificada, tem feito bons campeonatos, não paranaense, né? Campeonato brasileiro por 2 vezes seguida, foi vice-campeão da Copa do Brasil, então é um time que merece o nosso respeito, né? Mas nós vamos tentar vencer o jogo, até porque, se não me falha a memória, já vão fazer aí 21 anos que o Operário não consegue ganhar do Coritiba, né? Então é mais uma motivação para a gente tentar quebrar esse tabu. Agora, nós temos consciência de que será um jogo de muita dificuldade e por isso nós contamos aí juntamente com a nossa direção, com o apoio do nosso torcedor. Não é somente ir ao campo, né? É realmente estimular os jogadores, motivar os jogadores, a hora que apresentar alguma dificuldade, trabalhar junto com o grupo, né, para que nós possamos nos fortalecer e vencer a partida. Porque o início do trabalho, né, o trabalho já começou desde setembro, como você falou, mas o início de campeonato, a torcida tem que comparecer e apoiar, porque não é um jogo fácil, né? Jogar com o Coritiba, como você bem falou, 2 vezes finalista aí da Copa do Brasil, chegou muito perto de conquistar o título, né? Vem aqui, pode ser que não venha com todos os titulares, como está se comentando, mas enfim, a camisa é do coach, tem que respeitar. Agora, o Operário, pelo que você me falou, e a gente até estava conversando antes de entrar no ar, é um ambiente bom, tá? Um ambiente bom no clube para que se desenvolva um bom trabalho, não é isso mesmo? É por aí. Dentro do campo, os jogadores são muito profissional, bastante responsável dentro da profissão de cada um. Então eles estão bem envolvidos no projeto. E fora do campo, através do Pontarolo, de toda a sua diretoria, juntamente com a LA Sport, através do Luiz Alberto, eles estão profissionalizando o clube, né? Isso aí eu fico muito feliz, porque, queira ou não queira, eu estou envolvido no projeto, né? A gente está junto com o clube, mesmo que não estivesse dessa forma, eu estaria aqui ajudando o Pantarolo, o Maurício, toda a direção do Operário, se fosse sozinho, porque são pessoas que me trataram muito bem na minha primeira passagem aqui no clube.
E agora nós tivemos a felicidade de ter um apoio, né, da LA Sport, que está profissionalizando o clube, está fazendo melhorias no estádio. E o nosso objetivo, o objetivo do Luiz, o objetivo do clube, é daqui uns 3 anos o Operário estar numa condição melhor dentro do futebol brasileiro. E para essas coisas acontecer, nós precisamos melhorar a nossa estrutura física, né? E graças a Deus as coisas estão se encaminhando por esse lado. E tomara a Deus que Ele possa nos ajudar, Ele já tem nos ajudado bastante, né? Que sem Deus nós não somos ninguém. Que Ele possa nos ajudar e esses jogadores possam se envolver da forma que eles estão se envolvendo e que as vitórias possam acontecer, né? Porque infelizmente futebol sem vitória não tem projeto, não tem planejamento, não tem alegria, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir a vitória respeitando os nossos adversários. E um exemplo desse Operário que está se profissionalizando é a sua permanência aqui. Vai fazer 1 ano que você já está aqui em Ponta Grossa, né? Desde o campeonato passado. Isso facilita as coisas, já conhece o clube, conhece como que funciona, conhece o torcedor, sabe como funciona também, a imprensa, ou seja, já facilita as coisas essa permanência no trabalho, né, Leo? Exatamente, hoje eu conheço a cidade, né? Em fevereiro agora já vai fazer 1 ano praticamente que eu estou envolvido aí no projeto, né? Mas isso não dá garantia de sucesso, né? Porque nós estávamos conversando fora do ar. A minha vida ela é projetada de vitória, né? Não tem muita amizade quando a vitória não aparece, né? Uhum. Mas eu estou preparado para isso, eu tenho certeza que as coisas vão fluir de uma forma positiva, até porque todos nós merecemos, né? E com relação à minha permanência aqui, a gente só tem a agradecer a PG Assessoria, que é um pessoal que tem ajudado muito o Pontarolo, né? Então, através do Pontarolo, do Yurk, do Tico, naquele momento, do Zezinho, do Maurício, eles me fizeram um convite para me retornar e que eu desse sequência a um projeto de garotada. E a partir de 2013 eu já assumiria a equipe profissional. Então, eu sei, porque eu estou vivendo o dia a dia deles ali, o sacrifício que esse pessoal fizeram para manter o projeto do Sub-18, né? E nós fizemos ali uma equipe que já vinha sendo treinada pelo Cristiano. Uhum. No primeiro momento nós tivemos alguma dificuldade, depois as coisas foram se acertando. Foi um projeto que surtiu efeito, mas que agora não está dando para a gente dar aquela sequência. Porque tá chegando jogadores mais cansados, mais experimentados, né? E a gente tem que procurar escolher os melhores. Mas então eu sei do sacrifício que esse pessoal fizeram para mim poder permanecer no projeto, né? Eu aceitei porque eu fui muito bem tratado por todos eles. E pela forma que o torcedor e a própria imprensa, pelo respeito, pela forma que eles me tratam no setor meu, que é o meu trabalho, eu aceitei o convite e estou muito feliz aqui e tenho certeza absoluta que o Operário esse ano fará um grande campeonato dentro daquilo que nós planejamos. Um elenco, né? Um time vitorioso aí faz de jogadores experientes, jogadores novos, enfim. Como que está o plantel do Operário hoje, prestes aí a iniciar o Campeonato Paranaense? Nós temos um grupo de praticamente 30 jogadores, né? Em certos momentos é bastante, em certos momentos é pouco, né? Às vezes a gente acha que é muito, daqui a pouco, por exemplo, na Copa do Brasil, eu praticamente não tinha jogador para escalar o time, né? Nós perdemos o jogo, né? Foi complicado, machucou a torcida, machucou a comissão técnica, machucou a diretoria, machucou a imprensa, machucou os jogadores, sabe? Foi um negócio assim que feriu a todos nós, né? Mas eu não tinha lateral direito, não tinha lateral esquerdo, então é complicado. Hoje não, graças a Deus nós temos um plantel bem formado. Agora cabe a mim e a minha comissão técnica achar os melhores, né, os 11 melhores para formar uma equipe competitiva, né? Sim. Nós temos uma estrutura já formada que vem desses 2 meses anteriores, que foi o grupo que foi trabalhar em São Paulo. E agora está chegando alguns reforços. Então, gente aí na 2ª, 3ª rodada, a gente tem convicção de que nós teremos uma equipe mais forte e mais competitiva. Tomara a Deus que a gente consiga aí somar esses primeiros pontos aí para a gente se fortalecer cada vez mais dentro da competição. Sei que para você como treinador ali, trata os jogadores iguais e todos têm a sua importância dentro do grupo. Mas quem que são os candidatos a craque aí, a destaque no Campeonato Paranaense, né? Que o torcedor vai ver no Germano Krieger? Não, isso aí o dia a dia vai mostrando, né? E o torcedor ele vai escolhendo. Geralmente o cara que faz gol, o cara que bate falta, né? E aqui no Operário o que eu passo para os jogadores é que o futebol aqui é diferente. Por isso da importância da minha sequência de trabalho.
Hoje, por exemplo, eu conheço o perfil do torcedor do Operário, eu sei o que o torcedor gosta que o jogador faça, né? Obviamente que eu estou passando para eles, espero que eles tenham entendido, né? E consiga executar dentro do campo de jogo, né? Mas eu, por exemplo, eu conheço o que o torcedor precisa, o que o torcedor quer, o que o torcedor gostaria que o jogador fizesse. Então a gente está passando para os jogadores. Então o torcedor do Operário, ele tem uma forma de achar o craque diferente das outras equipes, né? Mas eu nem levo assim como craque, né? Eu tenho meus líderes dentro do campo, né? Uhum. Que é o Neguete, o Batista, o Silvio, que isso para mim é muito mais importante do que os craques. São Porque as pessoas que dentro do campo... Um campeonato você não ganha com craque. Um campeonato você ganha com um grupo, com uma harmonia, com um envolvimento, com companheirismo, né? E com alegria. Se você conseguir fazer tudo isso aí, o futebol rende e a perspectiva de vitória está bem próxima. Ok, Lio. E você, para quem não sabe, já tem a experiência por passar por vários clubes, né, no futebol brasileiro, e também dirigiu o Atlético, né? Conta um pouquinho da sua história. Eu ainda não tive a felicidade assim de galgar um espaço maior dentro do futebol brasileiro, né? Eu sempre tenho trabalhado em times medianos, mas a maioria do ser humano ele culpa os outros, ele culpa o outro. Ah, porque aquele cara me prejudicou? Não, eu não sou dessa forma. Eu, infelizmente, cometi alguns equívocos, né, na minha vida, que foi a impaciência da juventude, que eu praticamente, com 19 anos, eu era treinador de futebol. Eu com 19 anos eu tinha a responsabilidade de comandar jogadores da minha idade. Eu tinha 19 anos, já treinava moleque de 18 anos. Então as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma muito rápida, né? Eu com 30 anos já estava dirigindo o Atlético, aquela imensidão lá de projeto, e tudo isso aí sobe na cabeça do ser humano. E eu, em certo momento, eu não tive paciência, né? Hoje, graças a Deus, eu sou um cara totalmente diferente. Sou um cara, sei ouvir, sei escutar, né? Sei o momento que eu tenho que me impor, né? Respeito um pouco mais os jogadores, respeito um pouco mais o torcedor, respeito um pouco mais a imprensa, tenho uma boa convivência com a diretoria, sabe? Coisa que eu não tinha. E, infelizmente, esse dia eu estava fazendo uma palestra para os jogadores. A madureza da vida, ela só vem com o tempo. E ela vem quando você fica velho, né? Hoje eu estou com 49 anos e eu tenho uma experiência de vida muito boa, né? Algumas situações que eu não soube controlar ou contornar no passado, hoje eu já consigo. Por exemplo, hoje eu sei trabalhar com a crítica, eu sei trabalhar com o elogio. Anteriormente a gente não sabia. Você se vangloriava demais quando recebia o elogio. E eu, graças a Deus, em departamento amador, eu sempre fui um cara vitorioso. Então eu tive muito mais elogio do que crítica. Né? Em um certo momento a crítica começou a aparecer para mim e eu não soube trabalhar com ela, né? Em todos os aspectos. Então o treinador hoje ele tem que ter um bom conhecimento tático, mas você tem que ser um bom administrador, né? De vaidade, de uma série de coisas, de jogador, de direção, de torcida, de imprensa. 30 jogadores, né? E ao mesmo tempo você tem que ser um pouco político. Né? Isso são coisas que anteriormente eu não sabia como executar. E graças a Deus, com o tempo, a gente vai aprendendo e eu tenho convicção de que eu ainda vou aprender mais ainda. Pois é, porque, como você estava falando, 30 jogadores, né? Mais a comissão técnica, mais lidar com a imprensa. Não é uma tarefa fácil, mas, enfim, já está, como você falou, já tem uma vivência, já tem essa experiência de ter passado por outros clubes e desejar aí um desejo do programa doc.com para que o Operário vá bem, né, que as vitórias apareçam e deixar o espaço aí para você convidar o nosso torcedor a comparecer ao estádio, né, e apoiar, né, independente do que estiver acontecendo dentro de campo, porque certamente os jogadores vão estar dando melhor. Exatamente. Hoje o treinador, além do conhecimento tático e técnico que faz parte do nosso dia a dia, mas o mais importante, eu já fiz curso de psicologia, você tem que ser um bom psicólogo e você tem que ter espírito de liderança. Se você não tiver essas duas situações, é complicado, né? Porque qualquer palavra errada que saia da minha boca, na frente do grupo, o projeto vai pro buraco, né? Então você tem que ser um cara equilibrado, tranquilo. Na hora que as coisas
estiver caminhando para um lado difícil, você tem que ter controle, né, sobre tudo e sobre todos, né, porque qualquer situação que não andar da forma que todos pretendem, principalmente sob o meu comando, desanda o projeto, né. Então eu tenho que ser um cara altamente equilibrado, mesmo no momento mais complicado. Eu passei algumas situações difíceis aqui no Operário, mas graças a Deus, com o apoio de todos, aí, principalmente de vocês, da imprensa, da torcida e da nossa direção, nós conseguimos superar essas dificuldades. O torcedor do Operário, eu não preciso falar nada, é um torcedor apaixonado, né, que ama o clube, e quem ama, gosta. Quem ama, incentiva. Quem ama, apoia. Quem ama, abraça. Quem ama, dá carinho, né? E é isso, não é o Lio que precisa, não, o Lio treinador. Quem precisa desse carinho é os jogadores, né? Os jogadores que estão chegando aqui agora, a maioria deles não conhece o clube, vão conhecer a partir de domingo, né? Então eu peço, né, o apoio do nosso torcedor, que vá a campo no domingo, que nos incentive e que dê um voto de confiança a esses meninos que estão respondendo com profissionalismo, com a dedicação imensa no nosso dia a dia. Então, vão com o coração bem limpo, com aquela confiança de que nós vamos vencer o jogo, sabendo que o jogo será de muita dificuldade, vão com otimismo mesmo, e nos momentos difíceis que vai se apresentar dentro do jogo, é nesse momento que nós precisamos do apoio, do grito de incentivo, para que nós possamos colocar o time em busca da vitória. Tá ok, então. Muito obrigado mais uma vez, Lio. Esse foi o técnico do Operário Ferroviário Esporte Clube, que no domingo estreia no Campeonato Paranaense e espera casa cheia no Germano Krieger esperando a vitória aí em cima do Coritiba. Bem, esse foi a entrevista com o Lio. No próximo bloco vamos entrevistar o secretário de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Ponta Grossa, Dr. Josué Correia Fernandes. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta. Na nossa entrevista dessa semana, no primeiro doc.com de 2013, com o secretário de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos do governo do Marcelo Rangel, o Dr. Josué Correia Fernandes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a telespectadores. E nós estamos aqui a ter o convite para responder tudo o que nós soubermos. Tá certo. E a gente escolheu justamente o senhor para vir aqui pelo conhecimento que o senhor deve ter da situação financeira e jurídica da prefeitura. Tanto é que essa secretaria ao qual o senhor responde concentra, né, a gestão financeira, os assuntos jurídicos, que é o que envolve a parte mais técnica aí da prefeitura. A gente teve recentemente, no início do ano, a moratória, né? Declaração de moratória pelo prefeito Marcelo Rangel para colocar as contas, segundo ele, em ordem, deixar a casa em ordem. Foi extremamente necessária essa questão? Como que estão as finanças do município hoje, doutor? Essas moratória, a suspensão de pagamentos das dívidas deixadas pela administração anterior, então foi realmente uma necessidade, porque a administração nova, né, comandada pelo prefeito Marcelo Rangel, começa também com encargos, né, e dívidas próprias, né, que tem que ser pagas. E havia apesar de ter sido feita a transição, que levou 30 dias, não havia informações assim muito exatas, porque a gente se limitava a receber o que nos era entregue. E depois daí de entrarmos lá, de tomarmos posse, o prefeito determinar um estudo mais aprofundado, então nós encontramos dívidas em volume maior, né? Tanto a dívida flutuante, que é aquela dívida que você paga mês a mês, de dívidas de curto prazo, parcelamento de curto prazo, como as dívidas fundadas ou consolidadas, que são aquelas mais vultosas e que têm um parcelamento maior e tal. E daí, em função disso, foi adotada essa moratória ou suspensão de pagamento, com prazo indeterminado, mas eu acredito que deve ser aí por volta de 90 ou 120 dias. Quanto aos pagamentos
assim que não tem muita urgência, mas pagamentos obrigatórios ou que acarretam penalidades ao prefeito, como recolhimento de INSS, fundo de garantia, parcelamento do fundo de garantia que foi feito pela administração anterior e que hoje monta 72 milhões. Então, pagamento de pessoal, todas essas dívidas, essas obrigações que vão vencendo, aí nós vamos honrar, né? E aquelas dívidas que ficaram da administração passada, nós estamos compondo uma relação, vamos conversar com os credores, eles vão receber, mas vai ter que haver uma renegociação, de prazo, provavelmente. E a questão ali da dívida, né? Você falou em um número de 298 milhões, é isso mesmo? Você juntando a dívida consolidada de longo prazo com a dívida de curto prazo, dá quase 300 milhões. E o caixa da prefeitura, quanto que... Bom, ontem nós estivemos na posse do presidente do Tribunal de Contas e fomos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça sobre precatórios, que também ficaram atrasados de dezembro, e eu encontrei lá o prefeito de Ipiranga, que é um jovem, né? O Roger? O Roger. Daí eu perguntei, e daí, Roger? É conhecido? Ficou muito dinheiro lá? Daí ele disse, não, ficou 400 e não sei quantos mil. Mas ficou mais do que em Ponta Grossa, porque nós encontramos no caixa geral da prefeitura 182 mil reais, que para um orçamento da ordem de 500, né? Uma média de 2012 e 2013 não é nada. Né? Verdade. E quais são as saídas, né? Eu sei que agora, no mês de fevereiro, tem o pico da arrecadação, que é com os pagamentos à vista do IPTU, né? Seria aí para dar um fôlego até para as finanças para decorrer essa, mais ou menos, a estratégia? A estratégia é essa aí. O IPTU vai ser destinado, segundo a orientação do prefeito, uma parte para abater principalmente as dívidas de pequeno valor que reúnem um contingente maior de credores. E a outra parte para projetos que estão, né, em andamento, e a prioridade do prefeito é a saúde, educação, abastecimento. Né? Doutor, eu até fiz uma entrevista com o prefeito Marcelo Rangel no último domingo para o Jornal da Manhã. Sim. E ele se mostrava ali, palavras dele, que encontrou uma prefeitura ali com maiores problemas do que até ele esperava e a equipe esperava, né? Nessa reunião que teve com os secretários, que durou mais de 6 horas, Sim. cada um pôde expor a realidade da sua pasta, que ele pôde perceber ali que todas elas existem os seus problemas, maior parte de falta de estrutura e pessoal. Sim. Né? E eu falava com o presidente do sindicato dos servidores municipais, o Leovander Martins, ele falava que existe uma estimativa, não é um número exato, mas uma estimativa de que o município precisaria aí de cerca de 800 servidores para recompor o quadro, né, do quadro de pessoal. Sim. Como lidar com essa situação, tendo em vista que o limite prudencial também está ali no máximo 49%, perto dos 51,3% que é o permitido? Sim. Na beira do despenhadeiro, né? Pois é. Então, existem realmente aquelas unidades grandes da área de educação, da área de saúde, que foram construídas pelo ex-prefeito Vosgrau e que demandam agora equipamento, pessoal, e realmente você não pode deixar fechado, por exemplo, uma unidade escolar grande, como foi feito no São Martinho, por exemplo. E esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando. A questão do limite prudencial é uma regra constante da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o administrador tem que cumprir, sob pena de incidir em penas severíssimas, né? E nós estamos hoje com um quadro de 7 mil e poucos funcionários, entre administração direta e indireta, e nós estamos fazendo, então, um exercício assim, de imaginação para ver como é que isso vai ser possível, né? Obviamente, sem demissões e tal. Pois é, porque aí para abrir concurso público, né, para contratar, precisa ter ali a previsão, né, disso. E também tem um outro agravante que tem o reajuste. Exatamente. Que será dado para o servidor, a database é em maio, né? Deve iniciar aí a discussão. Provavelmente vai ser a reposição da inflação.
né? Até pelas condições financeiras aí que a prefeitura se encontra. O senhor acredita que é isso mesmo? Eu não sei, o prefeito que vai decidir, mas penso que não tem condição de dar mais do que o reajuste, aliás, o índice da inflação, né? E então essa questão do limite prudencial que nós estávamos falando é uma questão muito séria, sabe? Que o Tribunal de Contas pega muito em cima, né? Pega. E se você chegar, ultrapassar, você é obrigado a demitir, e há uma série de consequências. Então a gente está lidando com muito cuidado, em parceria lá com a Secretaria de Recursos Humanos, né? Com a Secretária de Educação, né? Que precisa mais de mais pessoal, e também o pessoal da saúde. Mas eu acho que nós vamos encontrar uma fórmula aí para equacionar o problema. Sim, porque é mais em relação a dar a estrutura de pessoal para alguns prédios, como o senhor falou, que foram deixados pela gestão anterior. Sim. O prefeito comentava comigo a respeito da UPA, a Unidade de Pronto Atendimento de Santa Paula, que foi feito, né, a parte física, mas a parte de pessoal não tem ninguém, né? E daí fica aquela questão, será que vamos terceirizar, temos que contratar? E não é um custo baixo, né? Não é um custo bem elevado. Então o município realmente nesse primeiro ano aí vai enfrentar dificuldades grandes, né? Mas mesmo assim, apesar das dificuldades financeiras, desses cuidados redobrados no sentido de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o prefeito Marcelo Rangel, né, com todo aquele gás que ele tem e tal, ele está se movimentando nesses são praticamente 2 semanas, se movimentando, tem ido nos bairros, tem mexido aqui, mexido ali, tem feito muita coisa que não importa em dispêndio financeiro, né? E isso aí eu acho muito válido, porque demonstra assim a mobilidade da administração e a vontade que ele tem de trabalhar e de levar avante os projetos que ele inclusive declarou ou prometeu durante a campanha. Pois é, exatamente. A gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco da entrevista, mas no próximo bloco vamos começar falando então de coisas boas também do governo, que afinal de contas, apesar de estar numa situação financeira aí delicada, mas a expectativa é boa e vamos falar sobre isso no próximo bloco. Por isso não saia daí, 2 minutos a gente volta. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na sequência da entrevista com o secretário de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Ponta Grossa, Dr. Josué Correia Fernandes. Bom, doutor, falávamos no bloco anterior então de questões de financeiras, de dívidas, né, de como que o prefeito Marcelo Rangel, junto com o senhor e toda a equipe, está aí trabalhando para superar essa fase. Agora, logo no início do governo, né, logo ali na primeira semana, o governador Beto Richa esteve aqui em Ponta Grossa, assinando aí um convênio, parceria entre governo do estado, governo municipal, governo federal, para a construção de mais de 1.600 residências populares para a população, no investimento de mais de 100 milhões. Além essa parceria, né, demonstra que é esse o caminho. O governo municipal tem uma boa relação com o governo estadual, né, pode buscar pelo porte, pela importância que Ponta Grossa tem, né, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, também procurar essa parceria com o governo federal para conseguir implantar as melhorias que a população precisa? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Marcelo, o prefeito, com a parceria que ele tem com o governador Richa, e ontem ainda a gente notava assim, essa proximidade lá após a cerimônia da posse do presidente do Tribunal de Contas, do conselheiro Artagão. Então a gente vê que o governador Richa tem um carinho especial por Ponta Grossa. E depois achei muito interessante que nós fomos até o Tribunal de Justiça, ali perto, conversar com o presidente do tribunal em função de uma dívida que ficou de R$ 2.200.000 de precatórios da administração anterior,
e é o Tribunal de Justiça que administra aquilo ali. Então fomos pedir um prazo e tal, e o presidente do tribunal, o desembargador Kifuri, ele falava que conversou com o governador outro dia, e o governador falou que Ponta Grossa, dentro de alguns anos, vai ser um dos mais, se não o mais importante polo industrial e cidade com progresso e tal do interior do estado. Então isso aí tudo nos deixa assim muito animados, né, a colaborar, a pensar que essas dificuldades iniciais são dificuldades, mas não que vão ser vencidas, mas que lá à frente a coisa vai melhorar. O futuro é promissor. Exatamente. E boa parte disso, o senhor tem acompanhado também, é decorrente dessas indústrias, grandes Sim. fábricas, né, multinacionais que estão vindo se instalar em nossa cidade, decorrente muito do programa do governo do estado, Paraná Competitivo, que tende a dar sequência também no governo do Marcelo. Exatamente. Então há uma parceria bem próxima, né, entre ele, o governo do estado, o irmão, né, o deputado federal Sandro também está em Brasília, ajudando, né, nos diversos ministérios. Eu acho que a administração vai ser uma administração bem dinâmica e vai aproveitar esse momento muito importante de desenvolvimento da cidade. E a gente percebe, a gente que acompanha, eu trabalho no jornal impresso aqui em Ponta Grossa há 6 anos Sim. e com política, né? Quando eu entrei no jornal, né, no extinto Diário da Manhã, já era o prefeito Vosgrau, né? Se reelegeu, então a gente sempre acompanhou. E agora nessa mudança, que é salutar para a democracia, essa mudança, a gente percebe que uma postura que o prefeito Marcelo Rangel tem adotado é a postura de não ficar no gabinete, né? Ele está mesmo na rua, vai no posto, vai lá acompanhar a distribuição do Feira Verde quando acontece. A última vez que eu entrevistei, ele estava resolvendo uma questão de tapa-buraco, né, nas ruas. Ou seja, é um perfil diferente de administração. Completamente diferente. O Marcelo, inclusive, para mim, ele causa um grande problema, sabe? Porque eu tenho que despachar diariamente assinatura de decretos, portarias, etc., resolver questões ali da área financeira, cuja palavra final é do prefeito, e eu quase não consigo encontrá-lo, porque ele sempre está na rua, mas está trabalhando, e é realmente o perfil dele. Ele gosta de estar no bairro, ir lá, passou lá, viu um lote com sujo, com mato, mas tinha um número de telefone, passou no telefone, ligou para o proprietário, conversou assim cordialmente, pediu para o proprietário daí se comprometeu de limpar. Então, umas coisas que eu nunca vi. Sim. Estou vendo agora. Mas que eu acho que é salutar, é um novo estilo de administrar. E o senhor que está ali, né, subsidiando e as ações, né, do prefeito, dando as orientações, Sim. pela sua capacidade técnica, mas dá para perceber também que no secretariado há uma boa parte ali de que nunca esteve no serviço público, né, vestiu a camisa, está se prestando a fazer esse serviço aí em prol de Ponta Grossa, e muitos deles ali, a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, nem partido político tem, né, não é filiado, ou seja, foi convidado por sua competência mesmo. Ali eu creio que quase a metade dos secretários não são filiados em partido nenhum, como eu não sou. Mas estão ali, né? Você pega, tem vários exemplos, eu citaria um sem demérito dos demais, o secretário Kaiber, de administração. É um excelente administrador que teve êxito na vida profissional privada e que está ali dentro tentando conhecer, tentando adequar as coisas dentro daquela visão empresarial que ele tem, mas que está fazendo as coisas certas e nos ajudando, inclusive, a ter uma visão também diferente dentro da própria administração. Então, eu acho que o secretariado é muito bom, as pessoas estão animadas, né? O prefeito prestigia os secretários, o que é muito importante, e nós estamos aí para ver se Ponta Grossa, dessa vez, volta no lugar que ele é de direito, né? Porque ao longo dos anos, infelizmente, em razão de muitos problemas que existiram, às vezes problemas conjunturais,
Ponta Grossa foi descendo, né? Chegou lá no sexto, quase no sétimo lugar. Verdade. Entre os quase 400 municípios do estado. E eu acho que nós vamos chegar bem perto aí do terceiro, segundo, logo. Está numa ascendente Sim. agora, né? A questão ali, algumas questões tomadas já nesse início de governo, algumas delas referente à gestão passada, foi aí o decreto para a extinção do Conselho de Contribuintes, Sim. Dr. Josué. Eu lembro que acompanhei o trâmite desse projeto na Câmara. Foi um projeto do ex-vereador Edilson Fogaça, que perdurou na Câmara um bom tempo, uma discussão e tal, até se pensava, é necessário, não é necessário, quem vai compor esse conselho, quem não vai, enfim, o prefeito decidiu aí, então, extinguir. Conte um pouco para nós como que foi esse processo. Bom, Eduardo, então o projeto do vereador Fogaça é um projeto muito bom, né? Assim, a forma como ele compôs o projeto, só que há um vício de iniciativa. Na lei orgânica do município tem uma relação de atribuições que competem somente ao prefeito, né? E principalmente na área tributária. E aí houve uma invasão de competência, daí em função da própria legislação, o prefeito é obrigado a defender a sua jurisdição, digamos assim. Tanto que o prefeito Vosgrau não sancionou essa lei. Não sancionou por quê? Porque a lei tinha tinha uma origem viciada. Embora o projeto fosse bom, o vereador estivesse com boas intenções, e a Câmara acabou por promulgar. E depois veio bem no final de dezembro, o secretário de Finanças pediu que fosse instituído o conselho, com representantes de OAB e a Associação Comercial, o Conselho de Contabilidade, etc. E quando nós entramos, então, uma das primeiras coisas que foram vistas na área jurídica foi isso daí, até alertados pelo próprio ex-prefeito. E daí nós tivemos que entrar com uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, e revogar aquele decreto que instituía o Conselho de Contribuintes. Agora, isso não quer dizer que o Conselho de Contribuintes não vai existir, não, tem que existir. Ainda mais uma cidade do porte de Ponta Grossa. Sim. Eu sou advogado há 40 anos e sei que isso é uma instância recursal obrigatória para o contribuinte, né? Ele não pode ficar na mão do fiscal, não sei de quem, lá da prefeitura, apenas. Ele tem que ter uma instância recursal composta por elementos representativos dos vários segmentos. E a ideia, então, é levar essa ADIM até o Tribunal de Justiça e, na sequência, reapresentar o projeto, daí que parta do prefeito, né? Então, o Conselho de Contribuintes está suspenso temporariamente, porque nós achamos que é necessário e vai ser reenviado esse projeto. Vai ser reenviado. Vai. É via invasão de competência mesmo, né? Porque, na verdade, não seria no caso do prefeito Marcelo Rangel, mas todo prefeito, claro, e qualquer prefeito que entrar na prefeitura, sim, tem prerrogativas e que a Câmara não pode interpor. E não é uma questão de birra, né? Não, porque o vereador apresentou, tinha que ser eu. Não, é uma questão legal. O prefeito é obrigado a defender aquela esfera de competência que ele tem, sabe? Então a gente está lá justamente para orientar quando for necessário, e a ADIM é o instrumento que existe para corrigir essas distorções. Ok, então, doutor, eu gostaria só para a gente finalizar a nossa conversa, qual que é o principal objetivo aí do senhor à frente da Secretaria de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos? Como que o senhor pretende chegar lá no final do 4º ano de mandato, né, e dizer, não, estava a fazer isso e fiz? Nós estamos imbuídos assim, e foi o que me levou a aceitar o convite que o prefeito me fez, de trabalhar de uma forma legalista, correta, honesta, sem prejuízo ao erário, que eu acho que hoje, infelizmente, em muitos lugares do nosso país, isso aí não acontece, né? E o nosso perfil, o meu perfil sempre foi esse, de fazer as coisas certas. E eu acho que se eu conseguir levar a cabo isso aí, vai ser para mim vai ser uma realização total. Dá base aí para o prefeito poder trabalhar tranquilo.
Trabalhar tranquilo, defender a pessoa do prefeito, não deixar com que o prefeito incorra em ilegalidades, e o Marcelo tem um espírito legalista, né? A gente às vezes, agora, há pouco tempo, teve um pequeno problema, eu levei para ele lá, ele pensava diferente, eu mostrei, ele disse, olha, não tem nada a ver, então se não pode, não pode, sabe? E é assim que é interessante você conviver e trabalhar com uma pessoa que tem aquele espírito de fazer a coisa certa, de não querer achar o jeitinho, que depois o Tribunal de Contas vem em cima, e o Ministério Público, etc. Tá ok, então, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado e boa tarde aos telespectadores. Tá ok, então, esse foi o secretário de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Ponta Grossa, Dr. Josué Corrêa Fernandes. Com essa entrevista, encerramos o programa Doc.com desta sexta-feira, o 1º de 2013. Desejamos aí um ótimo final de semana para você. E você que quiser rever o nosso programa, já sabe, estará no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa.com, também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Isso aí, um ótimo final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado.